Boa tarde, pessoal. Quem fala é o professor Cássio. Tudo bem com vocês? Esse vídeo ele faz parte do material de estudos para que nós possamos desenvolver a avaliação, tá bom? Então vamos lá. O contexto ainda se trata da ideia de participação política, isto é, lembrando da aula anterior, quando eu falo em política, eu não estou falando política partidária, partido A ou partido B ou partido C. Eu estou falando dentro de um contexto que quando você se reúne com algumas pessoas para discutir uma ação para um bem maior, para o coletivo, você já está tendo uma ação política. Isso é política, né? Então, política, basicamente, é você se importar com os outros na medida que você escolhe melhorar a qualidade de vida não só para si mesmo, mas para o coletivo, para as pessoas que estão no seu entorno também. Como diz o professor Mário Sérgio Cortella, na Grécia Antiga, as pessoas que se importavam com as outras, né, nesse sentido, e promoviam essas discussões, eram chamadas de politico, né? Politikoi. Tem, eu não sei falar a pronúncia correta, mas é próximo ao grego. É difícil pra caramba, pessoal. Mas é engraçado que as pessoas que não se portavam com essas questões, né, não tinham a menor vontade de debater esses assuntos, eram alienados para outras coisas, eles eram chamados de idiotés, né, que é a origem da palavra idiota, acreditem ou não. Então a ideia de política, vocês compreenderam, né, aonde eu quero chegar, quando eu falo em participação política. Agora, a participação política dentro de uma estrutura política mesmo, que nós observamos no sentido pelos nossos governantes, né? Então significa o quê? Que a sociedade civil, eu, você, né, e todas as pessoas que você conhece, todos nós temos a nossa participação política, né? E através dessa participação política, nós fazemos exercer o nosso direito de cidadão. Então, compreendendo que moramos dentro de uma sociedade no qual o pilar dela ela pode ser subdividido em três partes, como por exemplo, saúde, segurança e educação. Percebo que quando um político ele quer ganhar alguma eleição, agora o político partidário mesmo, independente de qual partido seja, ou ele vai oferecer esses 3 pontos de melhorias para a população, saúde, né, educação, né, e segurança, ou ele vai oferecer esses 3 pontos para as pessoas, ou ele vai fortalecer um desses. Oferece os 3, fortalece um outro, por exemplo. Tem político que vai falar de saúde, saúde e segurança, mas vai enfatizar mais a educação, né? Ou político que não vai falar tão muito da educação, vai falar de forma mediana da saúde, mas vai fortalecer o contexto da segurança. Então, enfim, não que fale só isso. Aí tem outras coisas, como o combate à corrupção, como serviços sociais, né? Melhoria no desenvolvimento econômico da nação. Quer dizer, tudo isso parece como se fosse uma oferta, né? Toda vez que tem política partidária assim, eles fazem ofertas, né, dessas melhorias que podem justamente trazer para a população. Mas lembrando que dentro da participação política, isso tudo é feito com quem? Ninguém entra lá e promove favores para a gente. Nós não devemos nada para os políticos, porque o nosso sistema democrático ele funciona da seguinte forma, dentro do sistema democrático. Todo o dinheiro, né, que é captado através dos nossos impostos, esses dinheiros eles vão para o governo federal e depois o governo federal ele tem que transformar esse dinheiro nessas benfeitorias que eu falei para vocês agora há pouco. Saúde, educação, segurança, entre outras coisas. Cultura, lazer, arte, tudo que vocês possam imaginar dentro que nós possamos discutir aqui. Quer dizer, o vídeo não daria um tempo mínimo, só para vocês terem uma ideia quais seriam os investimentos que um político deveria fazer com o dinheiro público. Por isso que o dinheiro é público, então é nosso, né? Esse dinheiro. E esse dinheiro ele tem que voltar para a nossa saúde, para a nossa segurança, para a nossa educação, para o direito de habitação, a dignidade, né? Combater os problemas sociais, combater a corrupção, combater a violência. Quer dizer, nós temos esse dinheiro que nós damos para que possa trazer essas melhorias para nós. Então, o político ele seria assim, uma espécie de, vamos chamar de administrador desse dinheiro para a nossa benfeitoria. Então, nós teríamos que perder a ideia desse chefe de Estado, porque nós não vivemos nenhum Estado napoleônico, né? Então, eles não são chefes de Estado, eles são servidores públicos, são servidores do povo, eles estão aqui para servir o povo. É isso que nós temos que entender nessa aula, né? Compreendendo esse ponto. E evocando até a Constituição de 1988, que nós estudamos já, até mesmo em sala presencial, o artigo 6º, que fala dos direitos sociais.
né? São direitos sociais: educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Aí entra o artigo 7, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhoria de sua condição social, e tem os outros incisos e parágrafos, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Que existe uma Constituição, né, que determina que essas regras sejam cumpridas, vamos falar assim. Nós temos o governo federal, os estados e o município. Então, por exemplo, os municípios têm sua autonomia? Tem sua autonomia. Os estados têm sua autonomia? Tem sua autonomia. Mas assim, de forma como se fosse hierárquica, a instância maior é o governo federal, né? Eles têm que obedecer. Só que assim, não como um todo, né? Porque em que sentido? Tem sua autonomia. Então você pode fazer questionamentos. Você, por exemplo, o governo federal, ele tem alguma ação que a gente julga assim que não é legal, vamos falar assim, isso na forma legal da lei, o Estado ele pode entrar com uma ação no Supremo Tribunal de Justiça, né, para poder julgar se procede ou não uma intervenção do governo federal com relação a algo que tem no Estado. Por exemplo, quando nós falamos em poderes, na ideia de participação política, um presidente não é imperador, ele é apenas um poder, e ele é o poder executivo, que é composto pelo presidente e os seus ministros, né? Então eles formam o poder executivo. Agora, você tem um outro poder, que é o Congresso Nacional, que você tem o presidente da Câmara e os deputados federais. Eles formam um outro poder também. E esse outro poder é equiparado ao poder executivo, né? E tanto que muitas medidas são votadas na Câmara. O presidente não chega lá simplesmente e determina, tem que passar pela Câmara. E às vezes a Câmara também, com o presidente da Câmara, quando ele determina algo, tem que passar pelo crivo do Poder Executivo. No caso, o presidente, ele tem que dar o aval, né? Ou senão ele pode vetar. E esses dois poderes não estão sozinhos, porque você tem mais o terceiro poder, que é o Judiciário. E o Poder Judiciário é que vai basicamente delimitar determinadas regras, né? Quer dizer, o que eu posso falar para vocês, pessoal? Nenhum poder é o superior ao outro. Foi criado por Montesquieu, basicamente mentalizado pela ideia, né, desse pensador que é o Montesquieu, né, a ideia do desenvolvimento dos poderes da forma que eles estão, né, e esse é o processo democrático. Lembra que eu falei das autonomias? Os municípios também têm a sua autonomia, e eles têm um documento que é muito parecido com a Constituição. E esse documento que é parecido com a Constituição, que nós chamamos de lei orgânica, né, é um documento de lei orgânica, que é como se fosse uma Constituição, só que do município, que também rege, protege ali, dando a sua autonomia ali dentro daquele espaço, mas que não possa ser superior ao Estado e nem ao governo federal, né? Só para compreender isso. Dentro dessa base, dessa ideia política, o que eu chamo a atenção de vocês? Que a questão de cidadania e de política, ela é muito importante. Nós temos que fazer valer os nossos direitos através de regras, através das leis, né? Através dos estudos para que nós possamos compreender. Porque, como foi discutido, de acordo com o professor Milton Santos, né, o geógrafo Milton Santos, o que ele coloca, né, por uma outra globalização? Lembra que eu coloquei até no material para vocês? Segundo o próprio professor Milton Santos, igualdade, né, cidadania, né, que o que nós conseguimos compreender através da fala dele, são direitos que os pobres exigem, porque as elites querem privilégios. Vocês perceberam a importância da participação política? E se nós não tivermos voz, e se nós não tivermos participação política, basicamente esses poderes, essas leis, elas vão estar no colo de quem? Elas vão estar no colo das elites. E eles vão criar, quer dizer, você não precisa falar sim ou não numa forma, no português que a pessoa bem entenda. Você pode desenvolver um critério estrutural numa situação que possa beneficiar de forma classicista, né? Economicamente falando, separando as pessoas e aumentando o abismo social. Então, por isso que é importante que nós possamos ter esse conhecimento dentro de uma participação política. Tá joia, pessoal? Então, esse vídeo, mais os outros materiais da aula anterior, eu gostaria que vocês dessem uma analisada. Vocês vão ter um prazo para poder desenvolver a avaliação e tá lá as orientações para onde vocês têm que enviar as respostas, tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.